Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos gravar a segunda parte do vídeo falando sobre o Ibovespa nas máximas e os cuidados que precisam ser tomados em relação a isso. Uma das formas de você se proteger é utilizando estratégias que você consiga se aproveitar de todos os ciclos do mercado, tá certo? Então eu vou descrever aqui, discorrer sobre como eu utilizo cada uma dessas estratégias que está na tela. E aí a gente vai batendo um papo. Então, a primeira são os aportes periódicos. Por que aportes periódicos? O mercado financeiro ele é formado por ciclos. Então, você tem ali um ciclo de euforia, que em algum momento ele vai desencadear ali um período de baixa, que ele vai até a depressão. E aí depois a esperança, e aí ele vai retomando ali um ciclo de alta. Então, se você faz aportes periódicos, você consegue sempre comprar em diferentes partes desse ciclo. Se você faz um aporte específico uma vez só, e esse aporte for feito durante o período de euforia e logo em seguida o mercado entrar em uma tendência de baixa, você vai ficar ali travado e vai depender que o mercado encontre algum motivo para voltar a subir, para então você chegar ali no ponto de equilíbrio, ou seja, no ponto que você não está perdendo nada, e a partir dali comece a ganhar dinheiro. Mas nós temos um problema aí que é o custo de oportunidade. Então, esse período que você está esperando o ciclo de alta se iniciar, o seu dinheiro ele deveria estar sendo remunerado. Se, por exemplo, ele tivesse sido deixado em uma aplicação de renda fixa, seria isso que estaria acontecendo. Então, você vai ter dois problemas. Primeiro, você vai ter o problema que se você está à mercê do mercado, você tem que esperar o mercado encontrar um motivo para ele começar a subir. E o segundo é que você vai ter que esperar que essa alta seja de forma prolongada para ela chegar no seu ponto de compra, passá-lo e conseguir entregar uma rentabilidade que remunere o seu capital de forma correta naquele tempo, de forma, digamos assim, eficiente, justa, naquele período que o dinheiro ficou aplicado. A outra é a gente ter uma carteira formada de uma maneira estratégica. O que eu quero dizer com isso? Tem que utilizar, tem vários tipos de estratégias que podem ser utilizadas. Mas eu vou trazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, se você tem ali posições de ações que são sensíveis ao dólar, seja positiva ou negativamente, se você amarra duas posições na mesma carteira que tem sensibilidade ao dólar, se o dólar disparar, uma delas, a que se beneficia positivamente, por exemplo, no caso uma exportadora, que aqui é o nosso caso com a Suzano, ela vai se beneficiar e ela vai entrar em um ciclo de alta. Por quê? Porque ela tem ali as suas receitas em dólar. Se o dólar está se valorizando, isso quer dizer que o real está ficando barato, e aí quando as pessoas, os estrangeiros olham para aquela mercadoria que está sendo ofertada em real, o poder de compra deles é maior, e aí eles vão comprar mais, e aí essas empresas acabam aumentando seus volumes, aumentando sua receita, lucro e etc. Então, se a empresa ainda conseguir casar receitas em dólar com despesas em reais, aí é o melhor dos mundos. Então, vocês podem ver aqui que, por exemplo, a gente está com um dólar bem alto, já faz algum tempo, e a tendência é que ele se estabilize, mas a gente não vê ali nesse momento que eu estou gravando o vídeo, em junho de 2020, em junho de 2021, a gente não vê ali quando que isso vai se reverter. E aí, por isso, se você tivesse comprado em Suzano, você estaria capturando boa parte dessa alta. Se, por exemplo, você tivesse comprado quando iniciou ali a tendência de alta em 2018, que ali teve também um pouco de relação com a fusão entre a Fibra e a Suzano, e etc. E aí, se você voltou a comprar ali
em meados de julho de 2019, você também está com um ganho aí razoável. Por outro lado, se você tivesse M-Dia na sua carteira, que é a M. Dias Branco, é uma produtora de biscoitos, você estaria sofrendo, e um dos motivos que leva a ação a ter essa baixa é que ela consome muito trigo no seu processo de fabricação, e esse trigo é pago em dólar. Então, se ela vende o produto dela aqui dentro em reais, certo? Ela tem uma receita em reais, mas ela tem um custo para produzir aquele produto em dólar, ela acabou se prejudicando desse ciclo que a gente está vivendo, e aí o que acontece é que as ações as ações perdem valor, porque você diminui a margem, e aí você diminuindo a margem, consequentemente você diminui o lucro, e aí você vai afastando os investidores desse papel. Agora, se, por exemplo, você tivesse montado ali duas posições, sei lá, 20 mil reais em M. Branco e 20 mil reais em Suzano. Conforme Suzano vai subindo, uma das possibilidades é você ir vendendo um pouco de Suzano e comprando um pouco de M. Porque a M. está desvalorizada e a Suzano está se valorizando. E aí, se no começo você tinha ali a relação entre elas entre 50 a 50, conforme uma sobe a outra cai, essa relação vai para 65, 35, e aí você vai equilibrando de novo. Em algum momento, se acontecer de o dólar entrar em uma instabilidade, ou ele cair, ou o Brasil passar ali por algumas reformas estruturais e conseguir manter o dólar mais baixo, aí você está com bastante M-Dia, está com menos Suzano, aí pode ser que inverta esse ciclo, ou seja, a gente vai ter um real se valorizando frente ao dólar. Não digo que ele um real vai valer, um dólar vai valer menos que real, mas não, ele só entrando em ali um movimento mais justo, que a moeda não esteja a 5 vezes a nossa moeda, que ela esteja ali a 3 vezes, por exemplo, aí você vai ter um ciclo de alta de M-Dia e, consequentemente, um ciclo de queda de Suzano. Só que quando acontecer esse ciclo de alta de M-Dia, como você comprou bastante quando o papel estava valendo menos, você vai ter uma valorização da sua carteira de forma que você não, no final dessa conta, você não vai ter mais 40 mil reais, 20 mil em cada uma. Pode ser que você tenha 60, 70, enfim. Aí vai depender do que acontecer. Mas esse é só um exemplo de estratégias que você pode fazer para montar a sua carteira ali, para montar algumas partes da sua carteira e se beneficiar de diferentes ciclos que sempre acontecem. Uma supervalorização da moeda, um ciclo de alta de juros, um ciclo de alta de inflação, enfim, esses ciclos sempre acontecem e vão continuar acontecendo. Bom, agora a gente vai falar de um outro conceito, que é você ter um pouquinho da sua carteira exposta à possibilidade de altos ganhos. Então, o que eu vou dar aqui é o exemplo, por exemplo, do Bitcoin. Se você tivesse uma carteira ali com 95% de ativos seguros, ativos que você vislumbra o crescimento dessas empresas de maneira sustentável, tem ali fundos imobiliários, boas pagadoras de dividendo, mas um pouco alocado em capital, que se você perder não vai fazer falta, mas que eles podem crescer exponencialmente e trazerem uma boa rentabilidade à sua carteira, isso também vai te beneficiar. Então, é muito fácil, depois que já subiu, você falar de Bitcoin, falar que agora compra Bitcoin. Não, agora, depois que já subiu, talvez não seja o melhor momento. Tem que ter um estudo mais aprofundado, porque você está pagando mais caro por aquilo, que é justamente o tema principal, que é o Ibov. Então, é quando ninguém quer, quando está naquele período ali que está praticamente de graça, que aí você vai fazendo as compras. Mas o Bitcoin é uma coisa que caiu aí muito no gosto da galera, nos assuntos, e aí esse é um exemplo. Então, você vai ter um pouquinho de dinheiro alocado nisso, mas caso esse ativo tenha uma alta considerável, você vai se beneficiar dessa alta, tá certo?
O outro modo que eu utilizo nas minhas operações é o seguinte: quando eu vou montando as posições, primeiro as ações elas passam em um determinado filtro. Então, ela tem que ter um nível mínimo de rentabilidade, ela tem que ter uma dívida aceitável, ela tem que ter vários pontos ali para ela entrar a primeira vez na carteira. Beleza. Só que, às vezes, depois que ela entra na carteira, vão acontecendo eventos que levam essas ações a sofrerem uma redução do seu preço de mercado, seja por más escolhas da administração, seja porque o produto com que ela mexe está sofrendo algum problema global, enfim. Isso sempre vai acontecer. Então, o que eu faço? Eu olho as outras posições que estão ganhando, vejo se elas ainda podem continuar ganhando ou se o mercado se empolgou com essas ações e elas já estão até valendo mais do que elas deveriam valer. E caso elas estejam valendo mais do que elas deveriam valer, eu vendo um pouquinho e compro essa empresa aqui que está passando ali por um momento delicado. É mais ou menos o que aconteceu com Suzano e Emidia no exemplo anterior, mas aqui vai para todos os casos. Então, um exemplo qualquer, tá? Comprei uma determinada empresa que está abrindo uma série de filiais, está crescendo a sua rede ali a sua rede de agências, a sua rede de lojas, na verdade, né? E aí, com isso, ela está aumentando a receita, ela está conseguindo ter mais lucro, só que o mercado se empolga com isso, começa a pagar muito por essa empresa. Eu tenho uma outra empresa ali que está sofrendo, por exemplo, com um risco hidrológico, mas que em algum momento a gente, com base no que a gente já viu no passado, vai voltar a chover, as coisas vão se estabilizar. E aí, o que eu faço? Eu começo a vender um pouquinho dessa empresa que já subiu tanto, não tudo, vendo um pouquinho e aporto com mais intensidade nessa empresa que está passando por um risco que eu julgo que seja temporário. Claro que eu posso estar errado e esse risco acabar se tornando um problema estrutural, e aí, muito provavelmente, eu vou deixar dinheiro na mesa. Mas a gente tem que tomar risco. Para ganhar dinheiro, você, infelizmente, tem que tomar risco. Senão, seria muito fácil. E aí, essa é uma outra estratégia que eu utilizo. Um outro ponto é a gente também ter a carteira dividida por objetivos. Então, uma parte da carteira para crescimento, ou seja, empresas que estão chegando no mercado agora, que vão ter um crescimento, outras empresas que já estão estabelecidas, já são empresas maduras em setores perenes, que elas vão nos dar dividendos, ou seja, uma renda. E a gente tem uma outra modalidade na renda variável, que são os fundos imobiliários. Então, ou seja, um exemplo são fundos que administram shoppings. Então, ele administra o shopping, faz a administração do shopping, emite cotas, e se você comprar uma cota ali, que seria equivalente a uma ação, você acaba se tornando sócio daquele empreendimento e tem direito ao lucro que é gerado. Então, ao invés de você não ter esse estudo, só sair comprando ações que a galera está falando, que estão no hype, ou não entender se elas são ações de crescimento, se elas são ações de renda, ou se elas não são nenhuma das duas e é uma ação qualquer que está lá jogada na bolsa sem perspectiva nenhuma, mas você está comprando porque está no hype, é importante você entender e ter uma carteira formatada para ter esses tipos de ações ali dentro. Você também pode ter ações de turnaround, ou seja, empresas que estão passando por dificuldades e que vislumbram que ali na frente elas vão ter um ponto de virada e etc. Então, por exemplo, falando de crescimento, um exemplo aqui que eu vou colocar para vocês é o Banco Inter, tá? Que o código ticker dele é BID11. O que acontece? Hoje a gente tem um setor bancário no Brasil muito concentrado. Então, você tem ali muitos bancos conhecidos, na verdade, poucos bancos conhecidos, com muitos clientes. Então, vamos lá. A gente tem principalmente Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Então você tem esses caras com um market share muito grande. E aí tem alguns bancos agora, por exemplo, o Nubank, Banco Inter, que estão tentando abocanhar muitos clientes desses bancões. Então, por exemplo, o Banco Inter, ele teve aqui uma boa valorização das suas ações. Por quê? Justamente porque ele está aumentando cada vez mais a quantidade de contas abertas, ele vai oferecendo cada vez mais produtos para quem ele consegue que se torne cliente dele, e aí você começa a olhar e falar, se esse cara aqui pode roubar market share dos bancos grandes, ele vai conseguir aumentar suas receitas e com isso ele vai conseguir aumentar o seu lucro. Então, baseado nessa premissa, as pessoas começam a comprar as ações. Poderia ser um outro exemplo, por exemplo, uma rede que faz um café muito bom, muito legal, e eles têm hoje 10 lojas, mas eles pretendem chegar a 1.000 lojas. Então você já vislumbra que aquela empresa ela vai conseguir ter maior receita, consequentemente maior lucro, talvez ela consiga negociar mais com os fornecedores e ter mais margem, e ela tem uma série de benefícios. E aí, por isso, baseado nesse crescimento, você começa a comprar as ações daquela empresa. Poderia ser, por exemplo, do mercado de pet, que no Brasil cresce muito, mesmo durante a crise continuou crescendo. E aí você entende que cada vez mais as pessoas vão ter menos filhos e mais cachorro. Então você pode procurar uma ação que represente essa sua ideia de crescimento, entender ali como é que estão os fundamentos da empresa, e se você entender que hoje, que no futuro ela pode valer mais do que ela vale hoje, com base nesse mercado que ela vai abocanhar, você pode fazer a aquisição. O outro ponto de você ter um determinado segmento na sua carteira seria o de dividendos, o de renda, que é o seguinte, vocês podem ver aqui nesses diamantes, na parte de baixo, foram todos os momentos que a Taesa, que é a TAI 11, que é uma empresa de transmissão de energia, ela pagou dividendos. Então, eu nem estou levando aqui em conta a valorização da ação. Eu só estou aqui falando sobre os dividendos. E por que os dividendos são importantes? Eles são importantes em dois momentos. No período de acumulação, quando você investe e você está fazendo ali a acumulação para usufruir no futuro, você pode usar os dividendos para comprar cada vez mais ações. E os dividendos vão ser importantes lá no futuro, quando você estiver usufruindo da sua carteira, que você vai usar esses dividendos para comprar os bens ou serviços que você desejar. Então, se a gente estivesse, por exemplo, passando por um ciclo de baixa na Bolsa de Valores, vocês muito provavelmente utilizariam os dividendos para comprar aquelas ações que estão menos valorizadas. Então, por isso que é importante ter dividendo, porque às vezes chega um baita bear market ali, as ações só estão caindo, mas como essas empresas elas têm lucro e independente do que está acontecendo no mercado real, elas vão conseguir entregar, que foi o que a gente viu nas crises passadas, você usa essa grana para ir comprando mais empresas. Então, por isso que é importante você sempre ter uma renda ali de dividendos, para você se aproveitar dessa renda e nos momentos de crise você fazer mais aquisições. Agora, falando um pouquinho dos fundos imobiliários, basicamente o que a gente quer com ele? A gente quer dividendos, mas eles têm uma coisa muito legal, que é a maioria deles paga dividendos de forma mensal. Ou seja, você tem previsibilidade, você tem menos intervalo de tempo entre esses pagamentos. Então, se a gente, às vezes, ali tem algum problema com alguma empresa, alguma notícia que sai e essa empresa cai, e você entende que aquilo ali é um problema específico e que vai ser tratado logo, e você já sabe que vai cair os seus rendimentos de fundos imobiliários, você pode utilizar esse valor para poder fazer a compra dessa empresa que está passando ali por uma dificuldade, comprar ações dela, acreditando que ela vai ter uma recuperação. Por último, é muito fácil essa teoria, a gente falar isso, olha, você tem que comprar na baixa, vender na alta,
você tem que analisar as empresas aqui, ó, de forma a elencar o que você busca, seja rentabilidade, seja uma dívida baixa, seja entender como é que a empresa está se comportando aos pares. Mas o problema é que a gente sabe que quando o mercado está derretendo, as coisas estão caindo, muitas vezes a gente tem dúvida se aquilo que a gente estudou antes daquela crise realmente é válido. Então, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e aí se manter firme na sua estratégia. Então, por exemplo, quando a gente teve ali o Covid, mais ou menos em março de 2020, o problema foi que a gente teve uma queda muito forte do Ibovespa, só que quem acreditou que encontraria uma vacina, que teria ali uma remediação do problema, continuou comprando. E aí vocês podem ver que depois dessa queda, a gente teve ali uma baita alta e essas pessoas auferiram lucro. Ou seja, se a gente olhar aqui sobre o ponto dos ciclos aqui, um pouquinho antes da crise se instalar, a gente tinha euforia. Só que a partir do momento que começaram as notícias, a gente caiu em uma ansiedade de vai ter ou não vai ter impacto, depois de negação, medo, aí desespero, pânico, redenção, uma galera vendendo. Se caiu, se chegou nesse valor, são porque pessoas compradas tiveram que vender ou venderam para pessoas que estavam comprando. E aí, essas pessoas que venderam foram vendendo a cada vez valores mais baixos por acreditarem que o problema poderia ser maior e que cairia mais ainda. E aí, quem foi comprando, nesse caso, acabou se dando bem. Poderia ser que a história tivesse sido diferente e essas pessoas também tivessem se dado mal. Mas a gente costuma ver que o mercado é feito em ciclos. Então, o ponto em relação a isso é você se manter fiel à sua estratégia mesmo na crise. Porque é muito fácil falar agora, mas vocês vão ver. Quando tiver ali o preço derretendo na sua frente ali no home broker, muitas vezes, se você não tiver com um psicológico treinado, você pode acabar entregando as fichas e aí acabar vendendo com um baita prejuízo. Então, é isso. De forma... infelizmente o vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas o que eu tinha para falar era isso. Era sobre estratégias que você pode utilizar para conseguir mitigar essa questão dos riscos envolvidos quando você está comprando o mercado no topo, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, nos avisem. Gostou do vídeo? Então nos ajude. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que você gosta. Assim cresceremos e poderemos produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Tem alguma dúvida ou sugestão? Utilize a área de comentários. É isso aí. Valeu!